alimentos são compostos pelos macro e pelos micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que a gente consome em maior quantidade, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Os carboidratos servem como fonte de energia, então eles servem para a gente realizar os nossos movimentos, para os nossos órgãos funcionarem, por exemplo, os batimentos cardíacos, e servem também para a função cerebral. Não, os carboidratos não engordam, eles só engordam se forem consumidos em excesso. Todos os alimentos à base de farinha, por exemplo, os pães e as massas, também os doces e os alimentos açucarados também são carboidratos. O que muita gente não sabe é que as frutas, os legumes e os vegetais também são carboidratos. O que acontece é que eles têm mais fibras e mais água do que os alimentos à base de farinha, por isso eles acabam sendo menos calóricos. Já os carboidratos integrais não passaram por nenhum processo de industrialização, então eles ainda têm todas as suas partes. Eles contêm mais vitaminas e mais minerais do que os carboidratos refinados por isso. Por exemplo, o milho, a aveia, o arroz integral. O que algumas pessoas não sabem é que os vegetais são carboidratos integrais. Por exemplo, a batata é um carboidrato integral. Sim, os integrais são mais saudáveis por conterem mais fibras, mais vitaminas e minerais do que os alimentos refinados. Mas dentro de um contexto de alimentação e vida saudável e equilibrada, não tem problema consumir a farinha branca, desde que seja com moderação. A gente deve consumir mais os carboidratos que são in natura. Por exemplo, os cereais integrais, as frutas, os legumes, os vegetais, as raízes e os tubérculos. Outra coisa importante é a variedade. Aquela história de que um prato colorido é um prato saudável é verdade. Uma forma legal de controlar o consumo é pensar que 80% dos carboidratos que a gente consome deve vir de alimentos in natura. Principalmente os carboidratos industrializados, porque eles são basicamente açúcar, farinha e gordura vegetal. Eles também são pobres em vitaminas e minerais. É muito frequente que pessoas que consomem muito esses alimentos tenham sobrepeso e obesidade, mas ao mesmo tempo tenham carência de vitaminas e minerais. O consumo de doces em geral também deve ser moderado. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.